Quero que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Vamos ler até o versículo 21, amém? Glória a Deus. Esse texto é um texto muito profundo, irmãos. Esse texto é um texto que nos desafia bastante. E eu fico, às vezes, me perguntando, será que tem alguma coisa grandiosa aqui nesse texto que eu ainda não experimentei? Com certeza tem. Vamos ler. Efésios capítulo 3, versículos de 14 a 21. Diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, e todos digam amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, baixe sua cabeça. Bendito Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome por esse momento tão precioso, Pai, o momento de ouvirmos a tua palavra, e grande é o desafio, Senhor, de falar desse texto tão maravilhoso, tão profundo, tão desafiador para a nossa vida e para os nossos dias, ó Deus. Nós precisamos que o Senhor venha nos ensinar algo que venha causar uma mudança radical na vida, no ministério de cada um de nós nessa noite. E em nome de Jesus Cristo, venha visitar cada um de nós com o poder do teu Espírito. Venha, Senhor, rasgar o véu para que possamos ver algo mais profundo, algo mais maravilhoso da tua parte. E nós sabemos que a vontade do Senhor é que os nossos olhos se abram para ver coisas mais profundas e maravilhosas que estão na tua palavra. E em nome de Jesus Cristo nós te pedimos que o Senhor nos capacite, porque sem a ajuda do Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós declaramos a nossa total e inteira dependência de Ti nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Amém. Aleluia. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Queridos irmãos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava na prisão. Ele estava em Roma, impedido de ir às igrejas para visitá-las, ensinar a palavra de Deus. Mas Paulo estava preso, mas o seu coração, o seu espírito estava completamente livre. Ele estava impedido de ir às igrejas para ministrar a palavra, mas ele não estava impedido de mandar a ministração através de escritos. Interessante, irmãos, que tentaram
impedir que o apóstolo Paulo pudesse propagar a palavra de Deus. Mas acontece que quanto mais ele era preso, mais Deus usava ele poderosamente, mais a palavra de Deus se expandia. Ele estava impedido de estar presente na vida dos irmãos, mas ele não estava impedido de orar a Deus. Impedido de exercer o ministério local, mas não estava impedido de realizar o maior de todos os ministérios, que é o ministério da oração. Ele estava orando. Ele começa escrevendo essa carta e ele parece que dá uma pausa no capítulo 1, e aí ele diz, é como se ele estivesse dizendo, estava orando por vocês, e olha o que eu estava pedindo a Deus para a vida de vocês. Depois ele começa escrevendo os motivos de oração. Vocês percebem aqui que existem duas orações que o apóstolo Paulo faz aqui, uma no capítulo 1 e uma no capítulo 3. No capítulo 1, ele faz a oração para que o povo tenha um conhecimento teórico, um conhecimento, uma revelação acerca da pessoa de Jesus Cristo, acerca dos mistérios de Deus. Mas nesse capítulo 3, ele pede para que o povo tenha um conhecimento prático, uma experiência profunda com o Senhor. E é interessante, irmãos, que nós percebemos a motivação do apóstolo Paulo quando começa a fazer essa oração. E ele diz, por esta causa. Que causa é esta? A causa se refere, irmãos, a tudo que ele falou anteriormente nos capítulos 1, o grande mistério de Deus, o grande plano de Deus, né, em revelar Jesus Cristo. E no capítulo 2, o grande plano de Deus em trazer salvação e também derrubando a muralha da separação, fazendo dos povos uma só nação, um só povo, uma só família, porque existia uma barreira, existiam preconceitos. Os judeus não se reuniam com os gentios, mas agora em Cristo Jesus esta barreira foi derribada. E isso, do ponto de vista humano, do ponto de vista religioso, era impossível acontecer. E aí Paulo fica deslumbrado, fica profundamente emocionado. E aí ele diz, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Veja a motivação de Paulo, revelando a exultação pela obra de Deus na igreja. Versículo 15, de quem toma o nome toda a família, no céu como sobre toda a terra. Ele quer dizer, irmãos, que esta igreja tem uma extensão celestial. Essa família, ela não só se resume aqui na terra, mas também é uma família que também se estende nos céus. Todos aqueles que partiram para a glória, nossos irmãos em Cristo, inclusive o apóstolo Paulo, eles também fazem parte dessa família. E aí ele diz, de quem toma o nome toda a família, ou seja, Paulo quer dizer que todos nós que fazemos parte dessa família de Deus, nós temos o nome nosso, em nosso nome, o acréscimo de Deus. É como se fosse o seguinte, Ademir Barreto Guimarães de Deus. Diga o seu nome e depois diga, concluindo, de Deus. Vamos lá? Ademir Barreto Guimarães de Deus. A ideia do versículo 15 é essa, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E eu acho impressionante, irmãos, esta oração, o conteúdo dela. E quando eu ouço algumas orações, inclusive as minhas orações, e quando eu faço um confronto, um paralelo, uma comparação do conteúdo das minhas orações com as orações que o apóstolo Paulo fazia, irmãos, eu fico às vezes envergonhado. Porque nós somos tremendamente egocêntricos, egoístas.
E você percebe que todas as vezes que o apóstolo Paulo faz uma oração, escreve uma oração, ele nunca pede por motivos materiais. Ele nunca pede por uma casa nova. Isso não é pecado, é claro, você pedir algo físico, algo material, não tem nenhum pecado, porque nós encontramos base bíblica também para isso. Jesus disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, o Senhor vos fará. Não é verdade? Tudo está incluído, tudo. Mas quando a gente olha nas Escrituras, a gente não vê ninguém na palavra de Deus pedindo por bens materiais. Principalmente aqueles que alcançaram uma certa maturidade espiritual. Esse texto aqui é interessante. E quando o pastor Fantini mandou para mim os temas, os assuntos nos quais vocês, todos nós, vamos estar orando durante essa semana, eu fiquei impressionado. Os motivos corretos, motivos justos, motivos bíblicos. E quando a gente vai em algumas igrejas, infelizmente, a gente só percebe motivo: prosperidade, um carro novo, um emprego novo, um aumento de salário. A gente vê ali uma lista de pedidos somente físicos, somente materiais. E Paulo, nesse texto aqui, queridos irmãos, ele nos ensina algo maravilhoso, que nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. E nós podemos perceber que esta é uma oração com muita qualidade, muita qualidade. E a gente hoje não vê pessoas orando com muita qualidade, com exceção de alguns, não é verdade? Mas infelizmente quando a gente vê algumas pessoas orando, a gente às vezes fica envergonhado. É claro que não é em toda igreja, mas principalmente aquelas que têm menos ensinamento das Escrituras. Quando alguém está orando, a gente parece que está ouvindo um bebê na fé, uma criança, um recém-nascido, uma criança de 3, 5 anos orando, falando com Deus. Porque o ensinamento das Escrituras hoje está sendo muito desprezado. O ensinamento sobre oração hoje está sendo muito equivocado. Mas vejamos aqui, irmãos, como as nossas orações precisam ser qualificadas. Diga comigo: eu preciso, pela graça de Deus, qualificar as minhas orações. Amém, queridos? Em primeiro lugar, as nossas orações, elas são qualificadas quando pedimos por fortalecimento espiritual. Diga comigo: as minhas orações são qualificadas quando eu peço por fortalecimento espiritual. Veja aqui os versículos 16 e 17. Olha só. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. De vez em quando nós estamos em um grupo de oração, e a gente diz: cada um faça o seu pedido. E de vez em quando eu ouço alguém dizendo assim: eu quero pedir pela minha vida espiritual. Eu acho isso muito bonito. Essa pessoa está preocupada em crescer. Ela está preocupada em avançar na sua caminhada com Cristo. E essa deve ser a nossa motivação. O fortalecimento espiritual. Porque nós somos fracos. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O fortalecimento espiritual nos capacita a enfrentar as dificuldades do dia a dia, irmãos. O fortalecimento espiritual nos capacita a resistir às tentações. O fortalecimento espiritual nos capacita a propagar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Jesus Cristo precisava de fortalecimento espiritual.
Jesus Cristo realizou o seu ministério no poder do Espírito Santo, e nós também precisamos muito do fortalecimento espiritual. Precisamos colocar todos os dias em pauta, irmãos, nas nossas orações, o fortalecimento espiritual da nossa casa, da minha vida, da vida da igreja. Amém, queridos? Diga: eu preciso ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém, queridos? A Bíblia diz que é pelo poder do Espírito Santo, é pelo poder da nossa vida espiritual que flui através do Espírito Santo, que nós podemos pregar a palavra de Deus e sermos bem-sucedidos. Ele diz: e darei o poder do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amados, como nós estamos precisando colocar esse assunto em pauta. Como nós estamos precisando cada vez mais clamar, pedir pelo fortalecimento espiritual, porque nós somos muito claudicantes, nós somos muito inconstantes na nossa caminhada com Deus. Um dia a gente está muito bem, outro dia a gente está desanimado. Uma semana a gente é pau para toda obra, outra semana a gente está desanimado. A gente não quer fazer as coisas para Deus. E quando faz com má vontade. Mas quando esse fortalecimento começa a se estabelecer na nossa vida, irmãos, nós realizamos a obra do Senhor com eficiência, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Segundo lugar, irmãos, como qualificar as nossas orações? As nossas orações, elas são qualificadas quando pedimos por um aprofundamento no amor fraternal. Diga comigo: as minhas orações são qualificadas quando pedimos por um aprofundamento no amor fraternal. Olha o versículo 17. E assim habite Cristo. Esse habitar no grego não é um habitar temporário. No grego significa um habitar permanente. É aquilo que Colossenses diz, quando Paulo diz que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. E aquele habita a plenitude de Deus significa algo permanente que nunca vai deixar de existir na vida de Jesus. Quando Paulo está dizendo, ele está usando a mesma palavra também grega. E assim habite Cristo permanentemente. Esse habitar significa a liberdade de Jesus tomar conta, habitar completamente todos os espaços da nossa vida, da nossa estrutura física e espiritual. Que nenhum espaço ele possa ser impedido de habitar. Esta é a ideia do grego. Jesus Cristo habita completamente em sua vida. Será que você não tem alguma área que ele precisa habitar? Jesus Cristo, toma conta da minha vida, faça de mim o que tu queres, mas não mexa com isso. Não entra nesse quarto, está tudo bonitinho, mas esse quarto está bagunçado. Não entra porque vai ser vergonhoso. Às vezes nós agimos assim com Deus. Esse termo habitar significa justamente isso. Ele diz aqui, irmãos: e assim habite Cristo no vosso coração. De que maneira? Pela fé. Pela fé, Jesus Cristo está no nosso coração, irmãos. Amém? É pela fé. Ah, mas eu não estou sentindo. Não adianta se você está sentindo ou não. Pela fé, Cristo está na minha vida. Pela fé, Cristo está no seu coração. Se você sente a presença de Cristo, aleluia. Mas se você não sente, não tem problema. É pela fé que Ele habita no seu coração e na sua vida. Diga glória a Deus. E aí ele continua: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Olha só. Estando vós arraigados, olha a figura que ele usa aqui, irmão, de uma árvore frondosa, onde as raízes são profundíssimas. E aí ele diz: e alicerçados, um alicerce, irmãos, substancioso, concreto,
poderoso, fortíssimo, que ninguém tinha nenhuma capacidade de arrancá-lo. Olha só a linguagem que ele está usando. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quando ele escreve, irmãos, em Colossenses, Tessalonicenses, Efésios, Coríntios, você vai perceber que nas orações que ele escreveu nessas cartas, ele está sempre pedindo que o amor dos irmãos pudessem aumentar mais e mais. Esse era sempre o desejo do apóstolo Paulo. Ele sempre enfatizou nas suas orações que os irmãos pudessem amar mais e mais, se aprofundar no relacionamento interpessoal. Porque foi para isso que Deus nos salvou, para amar o próximo. Aqui é uma comunidade onde o amor de Deus deve ser manifestado, porque em lugar nenhum você vai perceber o amor verdadeiro, o amor recíproco, o amor nos relacionamentos se manifestando de uma forma verdadeira, mas só na igreja de Cristo. Só na igreja de Cristo é que você vai perceber. Às vezes nós nos enganamos quando a gente olha para um espírita que tem uma cara de piedoso, de bondoso, de amoroso. Uma vez, bem recente, eu tive que entrar no centro espírita. Entrei recentemente no centro espírita. E aí, então, mas não foi por reunião não, fique tranquilo, viu, irmãos? Eu entrei lá e eu percebi a conversa de algumas lá, os adeptos, e começaram a fazer uma fofoca, alguma crítica, eu odeio fulano e tal. Eles são muito bonitinhos por fora, eles são muito amorosos por fora, irmãos, mas por dentro, muitos não têm o amor verdadeiro no seu coração, porque só os cristãos é que têm essa capacidade de amar. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo que é carregado do poder do amor na nossa vida. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Então, queridos irmãos, o texto está dizendo: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Porque, irmãos, quando a igreja está vivendo o verdadeiro amor de Cristo, ela consegue dar um bom testemunho para a sociedade. Jesus Cristo disse: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Paulo sempre bateu nessa tecla. Em todas as suas cartas, ele pede, ele clama, ele insiste, ele adverte, ele exorta para que a igreja viva esse amor fraternal, esse amor verdadeiro, porque quando a igreja está vivendo, experienciando, irmãos, o amor de Cristo, o amor nos relacionamentos, a igreja começa a experimentar um grande e poderoso avivamento, uma visitação maravilhosa da presença de Deus. E Paulo está dizendo isso, irmãos, e nós precisamos pedir, irmãos: ó Senhor, aumenta cada vez mais o amor no meu coração, aumenta, Senhor, porque só o Senhor pode nos capacitar a amar, porque nós, de nós mesmos, humanamente falando, irmãos, nós não temos capacidade alguma de amar as pessoas que são difíceis de serem amadas. Uma vez, aliás, essa semana, hoje, eu disse para um colega: você precisa amar fulano de tal. Aí ele mandou uma mensagem para mim: não, eu tenho que amar, não tem jeito, eu amo, mas ele é difícil. Eu tenho que amar porque foi Jesus quem mandou. E é verdade. Somente sem o amor de Deus, o amor de Cristo nos capacita a amar as pessoas difíceis. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos: estando vós arraigados e alicerçados, fortalecidos no amor. Diga: eu preciso ser um cristão amoroso. Você foi salvo para amar o próximo. Amém? Jesus Cristo disse o quê? Amai-vos
uns aos outros como eu vos amei. Precisamos de um avivamento de amor, irmãos. Nós queremos muito, os dons espirituais, isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas nós estamos precisando de uma visitação sobrenatural desse poder do amor sobre a nossa vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Como é bom experimentar isso. Como é bom você abraçar alguém que você ama com sinceridade de coração. Como é bom, irmãos, nós chorarmos, nós sentimos a dor daquele que está sofrendo. A igreja precisa de mergulhar no amor, nos relacionamentos. É o que diz aqui o texto, irmãos. Olha a qualidade dessa oração. Ele pede para que o amor entre os irmãos aumente cada vez mais. Amém, queridos? Terceiro lugar, as nossas orações são qualificadas quando pedimos por uma compreensão profunda do amor de Cristo. Agora veja só, leiamos versículos 18 e 19. Aí ele diz: a fim de poderdes compreender, ou seja, eu estou orando por vocês, para que vocês possam compreender com todos os santos qual a largura, o amor que alcança a todos, é capaz de alcançar a todos, e o comprimento e a altura, que se estende também nos céus, e a profundidade, que significa que esse amor de Cristo, ele pode alcançar o mais terrível pecador. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer, versículo 19, o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, ou seja, nós não temos ainda a capacidade de compreender o amor de Cristo, nós apenas temos uma noção. Nós somos salvos por causa da grande, ou seja, da pequena noção que temos do amor de Cristo, porque nós ainda não compreendemos o amor de Cristo. Nós temos uma noção. O amor de Cristo é tremendamente escandaloso. Foi o que disse um teólogo chamado Calbart, quando perguntaram para ele: qual é a coisa que você acha mais profundo na Bíblia? Ele disse: olha, o amor de Deus. Deus me ama, mesmo sendo pecador. O amor de Deus é a coisa mais escandalosa que existe nas Escrituras. O amor de Deus é tão grande que ele seria capaz de perdoar e salvar Adolfo Hitler, um dos maiores perversos que já existiu na história da humanidade. Esse amor de Deus é escandaloso. Ele me ama, ele te ama. E é isso que Paulo está querendo, irmãos. Paulo está intercedendo para que a igreja possa compreender de uma forma mais profunda o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, que quando você passa a conhecer profundamente o amor de Cristo, você passa a ter uma experiência profunda com o poder de Deus. Quando Deus nos visita com o seu poder, irmãos, lembre-se que é o amor de Deus se manifestando na vida de cada um de nós. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém, queridos? Em quarto lugar, irmãos, as nossas orações, elas são qualificadas quando pedimos pela plenitude de Deus. Diga comigo, as minhas orações são qualificadas quando eu peço pela plenitude de Deus. Perceba que Paulo não está incluindo nada físico, nada material. Você pode pedir, ele não proíbe. Mas ele está querendo ensinar a igreja, ele está querendo ensinar também a mim e a você. Veja o que diz o versículo 19 ainda: conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados
de toda a plenitude de Deus. Irmãos, isso é muito profundo. Tomados de toda a plenitude de Deus, ou seja, a plenitude de Deus significa que, irmãos, que esse nosso Deus é um Deus ilimitado, é um Deus sem limite. Deus tem coisas gloriosas para se manifestar, para revelar, para nos dar, irmãos, coisas profundas, principalmente espirituais, para revelar, para manifestar na minha e na sua vida. Essa é a ideia que Paulo está dizendo aqui, irmãos, tomados de toda a plenitude de Deus, porque a nossa experiência espiritual, ela ainda é muito rasa. Nós precisamos nos aprofundar cada vez mais no relacionamento com Deus, e nós só podemos fazer isso através da oração. Através da oração. Tomados de toda a plenitude de Deus. E aí ele conclui essa oração de uma forma belíssima. Olha só, veja a capacidade de Deus em responder às nossas orações. Olha o que ele diz no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, aleluia, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em... Aleluia! Olha só que coisa belíssima, irmãos. A capacidade ilimitada de Deus em responder às nossas orações. Peça coisas grandiosas para Deus. Não peça coisas pequenininhas. Senhor, me dê aquela galinhazinha que eu preciso. Senhor, preciso daquele sapatinho de 30. Peça para Deus coisas grandiosas. E as coisas grandiosas que ele está se referindo aqui são experiências profundas que Deus quer ter conosco. Amém, queridos irmãos? Pode ser sobrenatural e pode ser também experiência natural. E aí ele diz aí, concluindo, conforme o seu poder que opera em nós. E ele diz, pedimos ou pensamos. Olha só, Deus, Ele sabe o que você vai pedir. Ele sabe o que você vai pedir daqui a 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Então, pastor, se Ele sabe, eu não preciso mais fazer oração. Pelo contrário, é porque Ele sabe, por isso que nós temos que pedir. É diferente, completamente diferente. Ele diz aqui, pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E aí ele diz aqui, queridos irmãos, olha só, que no grego é doxologia. Olha só, ele agora agradece, louva a Deus pelas orações. A Ele seja a glória na igreja, porque é na igreja que se revela a glória de Deus. Não é em lugar nenhum. A Bíblia diz no Salmo de número 25, eu amo, Senhor, a tua casa e o lugar onde a tua glória habita. A glória de Deus está aqui no nosso meio. Por meio do Espírito Santo, por meio da presença de Jesus. Jesus, o glorioso, está aqui. A Ele seja glória, olha só, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. E todos digam amém. Amém. Queridos irmãos, estude esse texto. Estude esse texto profundamente, leia, releia, ore em cima dele. Senhor, fala para mim, você vai ver o que vai acontecer com você. Seus olhos vão se abrir para ver coisas maravilhosas. A sua visão, a sua leitura das Escrituras vai ser completamente transformada. Você vai ter uma visão maravilhosa acerca da pessoa de Jesus Cristo e você vai amá-lo mais e mais e mais e mais.
Vamos colocar esses temas. Tem muitos temas espirituais que nós precisamos colocar em nossas orações. Mas nesse texto aqui nós encontramos pelo menos 4 temas, 4 assuntos. O que? Fortalecimento espiritual. Diga, o fortalecimento espiritual. A petição por um aprofundamento no amor fraternal. A petição por uma compreensão profunda do amor de Cristo. E concluindo, a petição pela plenitude espiritual. Amém, queridos? Por esta causa eu me imponho de joelho. Olha o que ele diz aqui, irmãos. Revela o quê? O temor que Paulo tinha, a seriedade que ele levava às coisas de Deus. Eu me ponho de joelho porque o judeu, ele orava, costumava orar em pé, nas sinagogas e nas praças, com as mãos levantadas. Mas Paulo faz o contrário. Paulo não está dizendo que existe uma postura que Deus nos ordena para que nós possamos orar somente naquela postura física, porque Deus não está interessado em postura física. Deus está interessado na postura do seu coração. Mas Paulo, irmãos, quando ele dobra os seus joelhos, ele está revelando um profundo respeito, um profundo temor, um profundo medo de mexer com as coisas de Deus de uma forma irreverente. Ele age de uma forma muito séria. É o contrário de alguns que brincam na oração, que quando estão orando, não sei se estão falando com Deus ou com o diabo. Não sei se já contei para vocês. Eu estava numa igreja aqui em São Paulo, eu era um dos pastores, e aí o irmão estava orando lá no nosso grupo, e aí ele orando: Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, tu és maravilhoso, e tal. E você, Satanás, eu te repreendo, você não vai destruir aquela vida, mas Jesus, eu te adoro. Eu, meu irmão, para, meu irmão, você está falando com Deus ou com o diabo? Defina aqui, meu irmão, você tem que definir. Vai ter um momento certo de você guerrear, de você repreender Satanás. Mas esse não é o momento, esse é um momento de exaltação, um momento de adoração, é um momento de louvor. Esse não é o momento. Às vezes nós ficamos fazendo essas confusões na nossa oração. Amados irmãos, vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Por esta causa, me ponho de joelhos. Diante de quem? Diante do Pai. Ele estava preso. Mas ele estava consciente que Deus estava ali com ele. Eu estou diante do Pai. Eu estou aqui no templo, louvando a Deus. Aqui não é uma cadeia, aqui é um templo vivo. Deus está comigo. Aonde Deus está, ali se torna uma igreja viva de Cristo. Deus está com você aonde você estiver. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai que está nos céus. Mas Ele é um Pai que está diante de nós também. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Mais forte, queridos irmãos. Olha só, irmãos. Veja que coisa, não combinei nada com o pastor, irmãos. Não combinei absolutamente nada. Quando o pastor mandou, foi hoje, não foi, pastor? Foi hoje que o pastor mandou os motivos de oração. Eu digo, meu Deus do céu, e eu estava com medo. Eu digo, ai meu Deus, será que ele colocou alguma coisa aqui? Carro novo, casa nova. Aí eu digo, meu Deus, quando eu fui lendo, eu fui, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E terminei falando em línguas. Eu digo, que sabedoria, glória a Deus. Inclusive, irmãos, ele sabe disso. Eu gosto muito quando o pastor Fantini ora. Eu gosto muito da oração do pastor. Ele tem uma oração assim com muita qualidade. Uma vez ele orou por nós, quando eu fui ministrar, eu achei linda a oração dele. Eu digo, meu Deus, esse homem é um homem tremendo de Deus. Não é? Pastor, então, quando eu estiver aí dirigindo alguma coisa, não se espante quando eu chamar você para orar, viu? É porque eu gosto do conteúdo da sua oração.
Amém, queridos? Louvado seja Deus. Nós vamos ficar em pé agora, irmãos. Nós vamos orar. Amém? Nós vamos ter esse momento de oração. Orar por crescimento espiritual. Como nós precisamos crescer. Deus não quer que sejamos crianças imaturas. Deus quer que você cresça. A Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento. Diga, crescer na graça é crescer no relacionamento com Deus. Crescer no conhecimento é crescer no conhecimento da palavra. Olha como os dois andam juntos. Precisamos de crescimento espiritual. E o crescimento espiritual nos possibilita ter intimidade com Deus. Amém? Toda pessoa que está crescendo, ela está crescendo no relacionamento com Deus. Ela não cresce sem oração. Ela não cresce sem ler a Bíblia. Amém? Vamos orar também pela unidade e amor da igreja. Agora, irmãos, nunca deixem de orar por esses assuntos, por esses temas. Continuem orando, mesmo que esta campanha venha dar uma pausa, mas é uma pausa, mas ela continua no seu dia a dia. Leonardo Ravenhill, um dos grandes avivalistas do nosso século, que Deus já levou, ele disse algo muito tremendo. Ele disse assim: nós não temos avivamento porque nós não oramos todo dia por avivamento. Se todo dia orarmos para que o Senhor venha trazer unidade e amor na igreja, Deus vai trazer. Se todo dia você orar para o crescimento espiritual e que os irmãos possam ter intimidade com Deus, você vai ver, irmãos, coisas tremendas e maravilhosas. Você vai ver todo domingo pessoas querendo dar um testemunho. Pastor, eu tive uma experiência profunda com Jesus. Eu estava orando no meu quarto e Jesus falou profundamente comigo isso e aquilo. E você vai perceber que o que ele está falando é verdade através da visitação do poder de Deus na nossa vida, irmãos. Nós precisamos disso, amém? Nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que eu faço, pastor? Vamos fazer em grupo? Como é? Todo mundo vai orar, tá certo então? Amém? Vamos ter agora um período significante de oração. Em nome de Jesus, orar por crescimento espiritual e intimidade. Orando também pela unidade e amor na igreja. Amém, queridos? Vamos lá, dê a mão ao seu irmão agora. Todo mundo com mãos dadas. E depois você vai orar. Você, quando for orar por crescimento espiritual, você ora também pelo seu irmão. Toda vez que eu vou orar por alguém, irmãos, toda vez, quando eu estou num grupo de oração, eu sempre oro: Senhor, que o teu filho possa se aprofundar no relacionamento com Jesus, que o teu filho possa ter experiências profundas, que ele nunca venha ser motivo de escândalo para o teu reino, que ele venha ser sempre uma luz brilhando nas trevas. Eu sempre peço isso, irmãos, quase todos os dias, para os meus filhos e para as pessoas que eu tenho um compromisso diário de oração. Vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar agora, todo mundo orando, em nome de Jesus Cristo. Oremos todos, amados irmãos. Ó Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós queremos te louvar por Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ó querido Deus e amado Pai, nós agora queremos apresentar a nossa vida, queremos apresentar, Senhor, o nosso desejo de crescimento espiritual. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de ti. Ó Deus, venha gerar uma sede incontrolável por ti, Senhor. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos mais de ti e menos de mim, Senhor. Menos do nosso eu, do nosso ego. Que o nosso ego caia por terra, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, não é porque eu sou pastor, sou líder, diácono, que eu não preciso crescer. Oh Deus, todo
Todos nós estamos, ó Deus, nessa caminhada, nessa fila de desejosos, ó Deus, de crescimento espiritual. Nós precisamos, eu preciso crescer cada vez mais, eu preciso crescer, eu preciso me aprofundar no relacionamento contigo, eu preciso ter uma visão profunda, correta, acerca do teu Filho Jesus Cristo, pois é esta visão que vai trazer crescimento, fortalecimento para a minha vida e para a vida daquelas pessoas com as quais eu me relaciono. Meu Deus, em nome do Senhor, a tua palavra diz no Salmo 25, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, aqueles que temem ao Senhor. Nós te amamos, nós tememos a ti, Senhor. Nós queremos, ó Deus, intimidade contigo, e tu queres também, Senhor, que cada um possa ter intimidade profunda contigo, a ponto de conhecer os teus mistérios. O teu Espírito nos capacita para essa caminhada de relacionamento profundo contigo. Oh Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz no Salmo 63, ó Deus, tu és o meu Deus forte, por isso eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. O meu corpo te almeja como terra sedenta. Ó Senhor, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e tua glória. Tu és o nosso pastor, tu és o nosso provedor. Venha, Senhor, derramar os dons espirituais. Venha batizar, Senhor, o teu povo com o Espírito Santo. Venha, Senhor, de forma profunda visitar com o teu poder, com o teu Espírito, cada coração, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, que seja o ano de relacionamento profundo contigo. Oh Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, obedecendo a tua palavra, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, o teu servo disse, Paulo: se já ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, e não as coisas aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos orar agora, Senhor, pela unidade e amor na tua igreja. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor Jesus Cristo orou em João capítulo 17, pedindo pela unidade do teu corpo, a unidade dos discípulos, para que eles possam ser um, Senhor, porque é através da unidade que nós conseguiremos conquistar grandes coisas, realizar grandes coisas para o teu reino. Porque se aqueles que estavam vivendo no mundo da carne, no pecado, lá, Senhor, na Torre de Babel, eles conseguiram fazer grandes coisas, o Senhor mesmo reconheceu essa unidade carnal, essa unidade satânica, e eles iriam conseguir tudo que eles quisessem. Imaginem nós, se estivermos completamente unidos. E a tua palavra diz que quando dois concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, será concordado lá nos céus. Venha trazer unidade, venha, Senhor, reativar, venha queimar o fogo do amor no nosso coração. Senhor, nós queremos que o Senhor venha nos ajudar, nos capacitar a amar as pessoas que são difíceis. Elas precisam ser amadas e nós precisamos amar. Foi o Senhor quem disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quebramos todo poder de divisão, em nome de Jesus, todo poder de amargura, de ressentimento, vá tirando do nosso coração, para que possamos amar de acordo com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante suas mãos.
Ori Calamahaya. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Não pare de glorificar o Senhor. Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, oh, continue orando ao Senhor, oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso, venha operar como Tu queres operar, que a Tua presença seja perceptível, percebida na minha vida, na nossa vida, na vida desta igreja, do pastor desta igreja. Continua dirigindo o Teu servo, continua dando graça, continua cobrindo o Teu servo, o ministério, cada membro desta igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, possa ter uma profunda experiência contigo, que esta igreja seja conhecida aqui nesse bairro como a igreja do amor, a igreja que revela e que ama verdadeiramente o próximo. Meu Deus, o Senhor disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Senhor, precisamos amar o nosso próximo, principalmente, Senhor, os nossos entes queridos, em nome de Jesus Cristo. Que esse amor comece a se manifestar na minha casa, na nossa casa, para que a Tua glória seja manifestada na Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Libera o Teu amor, libera espírito de unidade aqui na Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Vai quebrando toda facção, toda divisão, oh, em nome de Jesus Cristo, toda discórdia, em nome de Jesus Cristo. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Levante as suas mãos e dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.